Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Meu nome é Celso Bellini, eu sou responsável pela área comercial da Linter Sistemas. Em nome da empresa, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e espero que ao final deste nosso encontro vocês tenham tido um tempo bastante proveitoso. O tema do nosso webinar de hoje é como gerar um plano mestre de produção otimizado, utilizando o módulo Drummer MPS. O que realmente nos motivou a desenvolver esse módulo MPS no Drummer, pessoal, foi a constatação junto aos profissionais da área do grande volume de trabalho e extensivo uso de planilhas Excel normalmente associados à atividade de criação do plano mestre, independente do RP em uso. Então, o nosso objetivo foi disponibilizar uma ferramenta robusta, ágil e inteligente, voltada a esta função. E essa ferramenta que eu pretendo mostrar a vocês hoje. Então, com esse objetivo, eu preparei uma agenda aí composta basicamente por esses 5 tópicos. Falar muito rapidamente sobre a Linter, depois uma visão geral dos módulos que compõem a família Drummer. Em particular, vamos detalhar um pouquinho o Drummer MPS e, ao final, uma demonstração no produto, que acho que é a parte mais legal que eu vou mostrar efetivamente como o módulo trabalha. Deixei reservado ao final da apresentação um tempo para perguntas e respostas. Então, vocês podem colocar as perguntas, eu vou, na medida do possível, também respondendo ao final. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Falando rapidamente da Linter. Nós somos uma empresa nacional, estamos no mercado desde 1990, nossa sede fica em São Paulo. Portanto, já há mais de 20 anos desenvolvendo ferramentas voltadas ao planejamento e programação avançada da produção. A nossa equipe ela tem bastante experiência nos problemas típicos do chão de fábrica. Estamos sempre vendo aí as novas técnicas e metodologias para a gente estar incorporando no produto. E também um comprometimento forte com o sucesso das implementações. Os parceiros são os desenvolvedores de RP e soluções MES e empresas de consultoria. Temos hoje mais de 100 licenças no mercado nacional e também levamos a solução para fora em função de alguns contratos internacionais. Esses são os clientes típicos da solução Drummer. Vocês podem perceber, são clientes de diversos portos, segmentos, ERPs diferentes e processos diferentes também, que acaba demonstrando que a ferramenta é bem flexível em termos de parametrização. Muito bem, entrando no Drummer em si, de modo geral, essa seria a definição mais global do que é o Drummer. Ele é um conjunto de módulos e funções voltados ao planejamento e programação avançada da produção, com o conceito de capacidade finita para sequenciar e priorizar operações, materiais, mão de obra e outros recursos. Ele possui módulos que atendem basicamente os 3 principais elos da cadeia. Em termos de clientes, nós temos a função do VMI, que efetua uma gestão dinâmica dos estoques, o MPS, que é o foco da apresentação de hoje, que trata dos volumes de produção baseados nas restrições e metas de estoque. Para quem precisa desenvolver projeto de engenharia, temos aqui o Project. Temos de fábrica, temos o MRP, que gera as ordens de produção, o APS, que sequencia essas ordens com capacidade finita. Para quem tem gestão visual, temos o Kanban eletrônico. E ao final, nos fornecedores, temos o MRP gerando as necessidades de compras. Dando subsídio, suporte a esses módulos, nós temos o Connect, que é o responsável por fazer toda a comunicação com o RP corporativo. Ele fala com qualquer RP de mercado dessa forma. Em linhas gerais, ele puxa os dados lá da base através de extração via SQL. Então, trazemos aqui todos os dados relacionados à engenharia, à posição dos estoques, demandas, Work in Process também. Fazemos toda a simulação, a criação de cenários aqui voltados a planejamento e programação. E, ao final, o resultado dessa programação volta lá para o RP também através do acionamento dessas funções do próprio desenvolvedor do RP. Então, são comunicações extremamente ágeis e robustas. Esses são os principais resultados que nós conseguimos aferir com a introdução dessa ferramenta Drummer. Nós temos aqui redução dos lead times, melhoria no on-time delivery, aumento de produtividade, redução dos estoques. E esses percentuais que eu coloquei aqui, pessoal, em função dos nossos históricos. Uma maior flexibilidade na produção, maior agilidade nas reprogramações, uma maior agilidade na definição dos prazos de entrega e redução de despesas operacionais de uma forma geral. Ele sempre trabalha tendo como base um RP corporativo. Nós temos aqui o Drummer com a base de dados dele, que pode ser Oracle, SQL Server ou Firebird. Você pode ter essa camada MES, Manufacturing Execution Systems, são aqueles sistemas de coleta de dados da fábrica. Nós desenvolvemos essa camada de Connect, que seria o responsável pela extração dos dados do RP desse MES, se ele estiver presente, populando diariamente a base do Drummer ou sob demanda, sobre a qual rodam os aplicativos apresentados.
Muito bem, no desenvolvimento do Drummer, nós partimos de uma estrutura padrão do RP e focamos nesses módulos industriais aqui dentro, esses módulos que estão em azul. Então, nós transformamos o Drummer nisso aqui. Ele absorve essas funcionalidades que a gente tem lá dentro do RP. Então, fazendo um cross-reference, a gente pode dizer assim que a função do MPS do RCCP ela é substituída por esse módulo MPS que nós estamos focando hoje. O MRP pode ser substituído pelo MRP do Drummer, que é integrado a esse MPS, também integrado ao módulo de sequenciamento da produção. A parte do CRP é totalmente substituída por esse módulo APS, que efetua o sequenciamento da produção com capacidade finita. E, ao final, a parte de suprimentos, geração de necessidade de compras e, eventualmente, a colocação de ordens de compra nos fornecedores. Então, isso é o que o Drummer se transformou. Num conjunto de funcionalidades que normalmente se encontram dentro do RP, que nós absorvemos, introduzimos a inteligência da capacidade finita e deixamos tudo isso de uma forma rápida e integrada. Focando especificamente agora, pessoal, no módulo MPS, que é o objetivo dessa apresentação de hoje, né? Então vamos começar aqui definindo o que é MPS. Se nós fizermos um resumo do que o dicionário da EPICS define como plano mestre de produção, nós podemos dizer que o plano mestre ele representa o que a empresa planeja produzir em termos de produtos específicos, quantidades e datas. Ele deve levar em consideração a previsão de vendas, o consumo histórico, a carteira de pedidos, capacidade de recursos críticos, metas de estoque e regras de alocação da capacidade nesses recursos críticos. E podemos dizer também que ele é o principal input do MRP, porque ele estabelece as demandas que são utilizadas para a programação detalhada da produção. Então, aquele processo de explosão do MRP, geração das ordens e depois o efetivo sequenciamento com capacidade finita, ele se inicia com a leitura do plano mestre de produção. Por isso que nós dizemos que o plano mestre ele é o principal input do MRP. Ou seja, o Drummer ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um balanceamento das necessidades, que é o que aparece aí do lado esquerdo, com as providências, que é a geração do plano mestre de produção, aplicando as metas de estoque estabelecidas e respeitando as capacidades também nos recursos restritivos. Em linhas gerais, quais as principais características do módulo? Ele é multiplanta, isso dá uma flexibilidade bastante interessante à funcionalidade. Atende ambientes make-to-stock, make-to-order ou híbridos, trata a previsão de vendas e carteira firme, podendo consumir as previsões com as demandas reais, controla os recursos críticos e o uso desses recursos por produto, considera as metas de estoque, as restrições de capacidade e as regras de priorização também, como que eu devo alocar minha capacidade na execução de vários produtos. Ele cria o plano mestre de produção por período, nivelado pela capacidade dos recursos críticos, projeta de forma gráfica o perfil de estoques, a cobertura e os indicadores financeiros do plano, possibilita ao planejador uma intervenção manual dos volumes projetados, bem como distribuição de carga nos recursos, e ao final ele explode o plano mestre gerando necessidade dos componentes. De uma forma, em termos de fluxograma, nós podemos dizer que o MPS então recebe como entrada aqui os produtos que irão compor o plano mestre, a carteira firme de pedidos e as previsões de vendas, dados de consumo históricos, metas de estoque, quais são os recursos críticos e os recursos como são utilizados por produtos. E do lado de cá também a gente informa toda a parametrização que o sistema deve respeitar do ponto de vista de metas de estoque a serem atendidas e as regras de alocação da capacidade. Então, depois de todo o processamento aqui nesse ambiente, nós temos como saída o quê? O plano mestre de produção, nesse nível ainda de planejamento, que vai alimentar um módulo subsequente que é o MRP, explodindo as ordens de produção em todos os níveis, que por sua vez vai alimentar já no nível da programação o sequenciamento com capacidade finita. Então todas essas funcionalidades nós encontramos dentro da família Drummer. Nós estamos focando essa parte colorida aqui hoje, pessoal. E se nós pegarmos esse fluxograma aqui também, e estendermos para um cenário, por exemplo, onde eu tenho vários centros de distribuição ou várias plantas, eu tenho essa situação aqui, olha. Vou imaginar que eu tenho aqui vários centros de distribuição que distribuem os meus produtos. Cada um desses CDs aqui eu posso também
gerar um plano mestre específico para ele, enxergando toda a parametrização específica daquele CD, e ao final, no processamento único, como ele é por planta, nós temos esse plano mestre agregado que vai alimentar a fábrica com as demandas originadas por todos esses CDs. Quando nós aplicamos o Drummer MPS nessa configuração, nós podemos dizer que nós estamos atendendo o que nós chamamos de DRP, ou Distribution Requirements Planning, ou seja, quais são as necessidades de reabastecimento dos meus centros de distribuição. Ok, pessoal? Então veja, a gente tem essas duas grandes aplicações, a geração do plano mestre num único ambiente, ou também a possibilidade de criação de um DRP, quando eu tenho aqui um ambiente multiplanta. Muito bem, pessoal, eu vou sair agora do PowerPoint, nós vamos fazer agora a navegação, que é a parte mais interessante, né? Vamos acessar aqui o módulo, o Drummer MPS, então eu informo aqui o usuário e a senha. Ele também é muito similar aos outros módulos, ele é multi-ambientes, então eu posso criar vários cenários aqui para simulação. Vamos entrar aqui num cenário que eu criei para esse webinar. A navegação ela é muito parecida também com os outros módulos do Drummer, né? A navegação estilo pop-up. Então você vai abrindo aqui as funções que você quer executar. Ele tem também 3 idiomas, inglês, português e espanhol, bastando clicar aqui. Esse menuzinho de acesso rápido com as principais funções. Então ele é muito similar, como eu comentei, aos demais módulos, né? Então vamos lá, assim, qual que é o primeiro passo para nós criarmos o nosso plano mestre? É a definição aqui dos produtos e da parametrização associada. Então, se eu pegar aqui o cadastro de produtos, para fins dessa apresentação, pessoal, eu criei aqui na minha base 3 famílias distintas de produtos. Cada família com uma característica sendo executada numa determinada planta e com restrições diferentes associadas. Então, tem essa primeira família que corresponde a esses 6 primeiros produtos aqui, olha, que são produtos, artefatos de plásticos. Então, do ponto de vista de fábrica, ele usa recursos de injeção plástica para serem produzidos. A segunda família corresponde a uma linha de cosméticos, a uma família de cosméticos. Então, qual era a característica dessa família dos cosméticos? Eu não produzo nada internamente. Eu simplesmente compro, reabasteço os meus CDs e revendo. Então percebam que aqui eu criei essa família para simular aquela situação do DRP. E a terceira família que eu tenho aqui é uma família de produtos farmacêuticos. Então eu tenho lá solução estéreo injetável, que tem como característica o quê? O uso extensivo ali da mão de obra na fábrica. A principal restrição dessa família não é necessariamente as minhas linhas de invase, os meus tanques de fabricação, mas a mão de obra envolvida. Então, nessas 3 famílias diferentes aqui, pessoal, eu também tenho 3 diferentes características do ponto de vista do consumo de recursos. Então, a família de plásticos, eu vou usar como principal restrição uma unidade produtiva, o grupo de injetoras que são restritivas à minha fábrica. Eu também quero, nesse ambiente aqui dessa primeira família, fazer uma avaliação do volume de mão de obra necessária. Quantos operadores eu vou precisar para operar essas injetoras, porém, eu não vou colocar nesse cenário aqui a mão de obra como restritiva. Nesse segundo cenário aqui, da segunda família aqui de produtos de revendas, qual que é a minha restrição? Eu preciso transferir produtos do meu CD central para os meus CDs localizados. Então, eu tenho uma restrição de transporte. Eu vou usar como restrição para essa família o volume de transporte necessário para fazer a transferência desses produtos para os meus CDs. E na minha terceira família aqui, essa sim, efetivamente, eu tenho linhas de invase disponíveis, porém eu tenho restrição de mão de obra. Eu quero limitar a elaboração do meu plano mestre de produção ao nível disponível da mão de obra. Então percebam que são características diferentes que eu estou processando e estou controlando na mesma base de processamento aqui. Então o que eu preciso definir aqui, pessoal? Vamos pegar aqui o primeiro produto dessa família de plásticos. Aqui embaixo nessas guias eu defino as minhas parametrizações. Essas parametrizações têm restrições técnicas, por exemplo, uma quantidade mínima ou uma multiplicidade por embalagem. Eu defino aqui as minhas metas de estoque. Então, qual que é a cobertura mínima que eu quero, a cobertura máxima que eu quero,
qual que é a referência para efeito dessa cobertura. Então, nesse item aqui, eu estou enxergando aqui o consumo histórico. Se o produto ele tem validade, por exemplo, naquela linha farmacêutica ou alimentícia, você define também aqui a validade. A regra para nivelamento, se é um processamento backward ou forward. Prioridade no sequenciamento, e eu posso definir essa parametrização por planta. Se eu tiver o mesmo produto sendo produzido em plantas diferentes, eu posso colocar parametrizações diferentes, que é o caso, por exemplo, desse produto da segunda família dos cosméticos. Então perceba que eu tenho esse item aqui, ó, esse creme hidratante, eu tenho ele disponível nos 5 CDs que eu estou controlando. Em cada CD eu posso ter metas de estoque diferentes, eu posso ter lá o saldo disponível, e ter uma tratativa diferente para aquele produto naquele CD. Para isso daqui, então, a gente faz a criação da tabelinha das plantas. Quais são as plantas que nós estamos controlando dentro desse ambiente aqui do MPS? Então, percebam que eu tenho aqui 5 centros de distribuição e 2 unidades produtivas. E aqui nessa parametrização também eu informo quais são os parâmetros, né, do uso dos meus recursos críticos. Então, se eu pegar esse produto aqui, eu informo nessa guia como que ele consome recursos da injetora. A injetora nessa primeira família aqui eu estou definindo como sendo a minha restrição crítica, o recurso crítico. Eu tenho a tabelinha onde você define e cria essas restrições. Então, no caso dessa primeira família, eu defini essa injetora, recurso interno de injeção, como meu recurso crítico. Aqui embaixo eu estabeleço o calendário de disponibilidade, eu estou dizendo aqui quantas horas disponíveis por dia. Eu posso ter as minhas exceções aqui embaixo. E aqui também eu estabeleço o meu recurso secundário. Neste caso eu estou usando a mão de obra como um recurso secundário. Lembra que eu comentei, nessa primeira família, eu não estou usando a mão de obra como um elemento restritivo. Eu quero fazer a projeção da necessidade, porém, o que é crítico para mim são as máquinas. Já numa segunda família, que são esses produtos aqui da linha farmacêutica, por exemplo, eu estabeleci aqui que a minha restrição é a planta como um todo. Então, na minha tabelinha de recursos, se eu pegar essa planta de estéreis, a minha unidade de capacidade aqui, horas homem. Então, eu estou restringindo essa família aqui dos farmacêuticos pela mão de obra disponível. Então, aqui eu coloco ali qual o volume de horas por dia que eu tenho disponível, e aqui atrás eu uso essa informação, qual a capacidade da mão de obra, quantas horas dia por operador. Eu estabeleci aqui um padrão, levando em conta lá 44 horas semanais, dividido por 7, eu tenho esse volume de horas por dia. Se eu pegar aqui esse volume de horas, nessa planta, eu estou dizendo que eu tenho em torno de 23 operadores para fazer todo o meu processo de invase. E assim por diante, né, pessoal? Então, eu faço essa parametrização toda aqui, para todos esses produtos que irão compor o plano mestre, e faço a leitura também de toda aquela base de engenharia que a gente também disponibiliza aqui nessa base do Drummer. Por exemplo, se eu pegar esse produto aqui, olha, eu tenho quantas horas de mão de obra aqui para o produto, como é que veio isso? Então nós temos aqui também na base do Drummer toda a definição dos produtos. Então se eu pegar esse produto aqui, olha, eu consigo visualizar a rede produto-processo, né? Que é aquela parte de engenharia, onde eu defini a minha estrutura de produtos, processo de fabricação. Aqui embaixo ele já dá o resuminho de horas por produto, que serve para alimentar essas tabelinhas aqui. Como nós estamos trabalhando na mesma base integrada de todos os módulos que compõem o Drummer, todos esses dados já foram puxados lá do RP como base de engenharia, que são utilizados também aqui nesse módulo do MPS. A gente lê também aqui os dados de demandas, carteira firme de pedidos, previsões de vendas. Então, todas essas demandas também são lidas aqui por planta. Eu defino que se aquilo lá é pedido ou previsão de vendas, né? Quais são as quantidades, as datas. Isso é o que serve de base, então, para começar a composição do nosso plano mestre. Então, percebam, pessoal, que aqui, olha, eu já tenho toda aquela parametrização que eu estabeleci lá no início, né? Os meus produtos, os parâmetros e metas de estoque, as minhas restrições técnicas, as lógicas, as regras para poder fazer a alocação da capacidade, como que esses recursos críticos são utilizados e as demandas, carteira firme de pedidos, previsões de vendas e diária. Muito bem, agora eu tenho então toda a minha base para poder criar o plano mestre. Então, na criação do plano mestre agora, eu começo estabelecendo
alguns parâmetros, né? Então, eu venho aqui em parâmetros gerais e falo assim, olha, quais são os meus buckets? Quando a gente fala de MPS, normalmente a gente está fazendo a geração do plano mestre por períodos, né? A gente não está interessado aqui naquele dia, data e hora ainda. Então, nós estamos analisando períodos, que pode ser dias, semanas ou meses. Então, nós estabelecemos aqui qual que é o horizonte que eu quero considerar na minha construção do plano mestre. Nesse meu exemplo, eu estou trabalhando com 16 semanas. Poderia ter colocado uma combinação 10 dias mais 8 semanas mais 3 meses. Aqui eu defino se eu vou fazer um processamento por planta. Tem a visualização de exceções, como eu estou trabalhando com metas de estoque, então você pode estabelecer como que você quer visualizar as exceções também na criação do plano mestre. Aqui eu estabeleço quais são os parâmetros também para poder fazer o sequenciamento, as regras de nivelamento, se é por prioridade, por cobertura. E uma informação importante, se eu vou habilitar os recursos críticos. Isso aqui eu estou indicando para o sistema se na construção do meu plano mestre eu quero enxergar as exceções de capacidade ou não. Nós vamos começar aqui, pessoal, desabilitando este parâmetro para nós criarmos primeiro um plano mestre infinito. Eu vou explicar o porquê disso daí depois, e depois nós vamos voltar aqui e vamos fazer a criação do plano mestre finito. Muito bem, a partir do momento que eu estabelecer esses parâmetros, eu começo então a criação do nosso plano mestre. O primeiro passo é nós efetuarmos aqui a carga de dados. Todo o processamento do Drummer MPS é, como os demais módulos, todo feito em memória. Então nós temos uma agilidade muito grande na geração desse plano mestre. Então quando eu faço a carga de dados, aqui eu já consigo visualizar o meu plano de produção, meu plano mestre de produção. Então é nesse formato aqui tabular, né? A gente tem aqui, vamos pegar primeiro aquela família de plásticos. Eu tenho os meus produtos. Aqui eu tenho então os meus pedidos em carteira, as minhas previsões de vendas e o plano que vai ser gerado. Percebam que como eu fiz agora simplesmente a carga de dados, eu não gerei o plano ainda, né? Eu simplesmente tenho aqui os dados que servem de base. Eu posso inclusive visualizar, pô, mas essa demanda que eu tenho nesse primeiro período, qual que é o back order, né? Aqueles pedidos que já estão no passado. Então tem essa visão aqui também, né? De eventualmente algum pedido que já esteja aqui no passado, embora tenha estoque disponível, mas não foi alocado ainda para atender. Então eu posso ter essa visão também aqui do back order. Eu tenho essa visão aqui mais analítica do plano e eu posso visualizar de uma forma gráfica. Se eu pegar esse primeiro produto aqui, ó, eu vou acessar o perfil de estoque, que seria o meu plano mestre de produção, em forma gráfica. Então esse produto aqui da planta 1, eu posso visualizar aqui também os dados em forma de tabela, que seria assim, exatamente o plano mestre em formato gráfico. Como eu não tenho plano gerado, então essas barrinhas verdes que correspondem aos pedidos e previsões, elas não têm a contrapartida, elas não têm o plano de produção ainda gerado. Então o estoque está caindo, né? Ele vai ficando negativo ao longo do tempo. Por quê? Porque eu não gerei meu plano mestre ainda. Então veja, agora eu vou gerar o plano mestre de produção. Essa etapa aqui, um nivelamento. Depois que eu gerei o plano mestre aqui, ó, então o que ele fez agora, pessoal? Ele já criou essa linha aqui, tá vendo? Qual a quantidade que eu devo produzir por período, levando em conta que eu tenho essas demandas, pedidos e previsões, e levando em conta também que o estoque final aqui, ó, deve atender aquelas minhas metas de estoque. Então ele já gerou esse plano mestre nessa situação ainda infinita. Então se eu pegar agora esse produto e voltar lá na minha cobertura, no meu perfil de estoques, percebam que agora já tem essas barrinhas laranja, que é exatamente as quantidades que ele está sugerindo. Nesse item aqui, a minha meta de estoque, o que é? É fazer conforme pedido, é como se fosse um make to order. Então, a projeção de estoque é sempre zero, porque eu estou fazendo conforme demanda. Se eu pegar um outro produto aqui, olha, eu posso ter, por exemplo, ó, é um atendimento para minha demanda, mas eu quero manter um estoque de segurança fixo de 40 unidades. Se eu pegar um outro produto, esse caso aqui, eu já estou vendo aqui um estoque de segurança enxergando a demanda futura, tá vendo? Então, esses daí são aquelas características que eu estou atendendo a minha demanda real, e eventualmente eu tenho uma previsão aqui para frente. E aqueles produtos que eu faço basicamente para estoque, que eu tenho uma previsão de vendas, por exemplo, como esse produto aqui A3. Então veja que nesse produto A3 eu estabeleci
uma meta de estoque com uma cobertura máxima, delimitada por essa área cinza clara, uma cobertura mínima, delimitada por esse cinza mais escuro. Aqui então ele fez a abertura do meu plano de produção para que o estoque projetado, que é essa linha azul, fique exatamente de acordo com a cobertura máxima. Ou seja, como eu não restringi pela capacidade, ele simplesmente abriu os volumes de produção, visando eu manter o atendimento sempre com uma cobertura máxima. Claro, são todos parâmetros que a gente informa lá por produto, por planta. Muito bem, voltando aqui nesse plano de produção, percebam que aqui eu tenho meu plano gerado sem restrição de capacidade, de uma forma infinita. Então, se eu pegar aqui, olha, perfil original, que é o perfil gerado com capacidade infinita, e o reprogramado, que é o perfil gerado com capacidade finita, os dois estão iguais. Por quê? Porque eu desabilitei aquele flag para enxergar as minhas restrições. Agora, isso daqui é o plano mestre gerado numa situação ideal. Eu não sei se eu tenho capacidade para fazer isso daí. Então agora vamos visualizar qual que é o impacto desse plano mestre aqui nas minhas capacidades. Para essa primeira família aqui, eu estabeleci que a minha principal restrição, qual que era? Era a minha área de injeção. Então se eu pegar aqui o perfil de carga na área de injeção, percebam que eu tenho aqui essa minha linha vermelha, que é a minha capacidade por período, e essas barras verdes aqui são as minhas cargas. Quais são os planos de produção que estão gerando essa carga? Aqui eu tenho um estouro, pessoal. Se eu for atender aquelas minhas metas de estoque, eu tenho na primeira semana aqui, ó, que é uma semana mais curta, nós estamos no dia 9, eu só tenho 5 dias remanescentes, né? Está estourado aqui para mim, tá vendo? Então, se eu visualizar também, olha, para esse perfil de utilização das minhas injetoras, como é que está a minha programação de mão de obra, o perfil de mão de obra, a minha necessidade de mão de obra? Aqui já dá também o número mastigado, tá vendo? Então ele já converteu aquele total de horas em operadores, eu precisaria aqui de 65 operadores para dar suporte àquela programação. Posso ver horas por período, horas por dia, operadores por dia, tá vendo? Então aqui ele também deu a projeção de necessidade de mão de obra. Lembrando que nesta planta eu quero só visualizar o volume de mão de obra necessário, eu não quero limitar a minha produção pela mão de obra. Então voltando aqui, eu sei que eu tenho um estouro. Por que eu rodei nessa situação aqui de capacidade infinita? Ou seja, não restringir? Porque tem muitas situações que o próprio pessoal, eles querem criar, eles querem eliminar os conflitos da capacidade. Então a gente disponibilizou uma função aqui, ó, que permite você visualizar esse gráfico, esse perfil de carga, num outro formato. Se eu pegar, por exemplo, para essas injetoras, ó, eu tenho aquela mesma linha vermelha que é a minha capacidade, cada barra verde daquela lá se transformou agora vamos dizer, no conjunto, né? O que está sendo programado naquele período, e cada bloco desse, então, corresponde a um determinado período e uma quantidade sugerida. Então, aqui, o sistema ele permite que você faça o quê? Eliminação manual de conflitos através de uma intervenção manual no plano. Como assim intervenção manual? Você pode vir aqui e falar assim, pô, eu preciso tirar esse conflito, o que eu posso fazer? Ó, eu quero pegar esse volume aqui, ó, eu quero diminuir. Então percebam que eu estou diminuindo a quantidade desse item nesse período. Eu estou pegando esse bloquinho aqui, por exemplo. Ó, aqui eu tenho capacidade, então eu vou mudar para cá. Ou eu posso fazer o seguinte aqui também, eu vou inserir um outro recurso aqui. Por exemplo, eu tenho a possibilidade de injetar esses produtos em terceiros. Então, como eu criei aqui, ó, injeção em terceiros, então aqui ele já me mostra esse outro recurso. Eu vou terceirizar, então vou pegar, por exemplo, ó, esse bloquinho aqui que está nesse primeiro período, eu vou jogar para terceiros. Então, se ele aliviou carga interna e criou uma carga aqui em terceiros. Aqui mesma coisa, né? Eu posso pegar esse bloquinho e transferir para cá, e eu posso aqui ainda ter um estouro aqui em vermelho, eu posso diminuir, por exemplo, esse produto aqui, ó. Muito bem, percebam que eu fiz aqui toda uma jogada manual, então eu nivelei manualmente esse meu recurso crítico. Com isso, eu modifiquei o meu plano de produção. Eu modifiquei os volumes aqui, ó. Será que isso foi bom ou não? Visualmente eu vejo aqui que eu consegui nivelar, eliminei os conflitos. Mas vamos voltar aqui no plano, vamos verificar se tem alguma disruptura. Tem algum item com estoque negativo?
Então percebam, eu acabei de criar aqui uma inconsistência, né? Esse produto B1 aqui, ó, por aquelas mudanças manuais, eu deixei ele com um estoque projetado, um saldo projetado negativo. Esse C1 aqui também mesma coisa, tá vendo? Aqui na frente. Então daqui, se eu pegar agora o meu perfil de estoque, então eu caio aqui nessa situação aqui do reprogramado. Percebam como que ficou aqui, né? Depois que eu nivelei. Então aquele negativo está aparecendo aqui, ó. Agora eu estou analisando o item individual. Aqui eu ainda tenho a opção de fazer uma modificação manual. Eu posso chegar aqui e falar, pô, mas esse produto em particular, eu preciso fazer um atendimento. Então eu posso vir aqui, ó, nesse primeiro período aqui, ó, ele não deixou nada aqui para produzir, tá vendo, pessoal? Eu posso falar assim, não, aqui, ó, eu tenho que produzir uma certa quantidade. Então, ó, meu estoque já modificou aqui, tá vendo? Nesse daqui eu quero modificar uma quantidade aqui, ó. Então, ele já transformou como positivo aqui, mas qual que foi o impacto disso? Percebam que aqui eu estou fazendo uma mudança num item individual. Se eu voltar naquele meu gráfico lá, ó, aqui ele já tem um impacto, ó, voltou a gerar um conflito aqui, tá vendo? Ó? Porque agora eu aumentei a produção daquele item em particular, eu tive impacto aqui na minha carga na primeira semana. E aqui também, ó, eu já tenho isso daqui modificado, tá vendo? Ó? Eu consegui resolver um pequeno problema aqui de falta, mas mantive aqui de uma forma geral e mesmo assim mantive esse conflito aqui, tá vendo? Então, apesar de você poder fazer essas intervenções manuais, a grande sacada aqui é a inteligência do sistema, né, pessoal? Ele fazer todo esse processo de uma forma automática. Como é que a gente faz isso? Então, vamos voltar lá nos parâmetros gerais e vamos agora habilitar os recursos críticos. Então, agora eu quero gerar o meu plano de produção com capacidade finita daqueles recursos críticos. Então, vamos rodar novamente aqui o programa. Se eu voltar agora na minha programação por período, e dar aqui um refresh, perceba que agora ele fez uma distribuição aqui, tá vendo? Ele jogou uma parte dos excedentes aqui onde não coube a capacidade, ele jogou aqui em terceiros. É claro, para fazer toda essa alocação, ele tem as regras, né? Eu tenho vários produtos para fazer no primeiro período. Qual a sequência? Quais são as prioridades? Respeito mínimo, respeito múltiplo. Então, todos esses parâmetros de alocação de capacidade estão sendo respeitados na geração desse programa aqui, tá vendo? Então, agora, com esse programa que ele gerou, se eu voltar no meu plano de produção, vou dar um refresh aqui, ó, percebam que, neste caso, ele conseguiu resolver os conflitos e não deixou ninguém negativo, tá vendo? Então ele conseguiu fazer toda a alocação de tal forma que na minha programação não ficou nenhum negativo. Ficou alguém abaixo da cobertura mínima, que é aquela meta que eu estabeleci? Olha, tem 3 itens aqui que ficaram abaixo do mínimo, mas não ficaram negativo. Então foi legal, né? Se eu pegar, por exemplo, esse item aqui, ó, esse B3, eu voltando lá à cobertura do estoque, eu posso visualizar aqui, ó, nesse primeiro momento, ó, o estoque ficou abaixo, dentro dessa linha cinza. Mas ainda está legal, né? Porque está dentro das minhas, está um pouquinho abaixo aqui, mas não está negativo. O ideal é ficar aqui, ó, entre o cinza escuro e o cinza claro. Então percebam que aqui, com essa alocação que eu fiz, eu já consigo visualizar todo o impacto, né, no plano de produção e a minha mão de obra aqui agora. Como é que ficou? Então aqui ele estabeleceu qual o volume de operadores que eu preciso agora para considerando aquela capacidade finita, como que eu consigo produzir os meus produtos. Então veja, ele montou aqui então esse plano de produção, baseado nas restrições que eu tenho lá da minha injeção, e aqui ele projetou a mão de obra necessária. Como eu tinha falado, né, pessoal? A mão de obra neste caso não é restritiva. E se eu pegar aquele segundo caso, uma segunda planta, vamos pegar aquele caso dos produtos farmacêuticos, né? No caso dos produtos farmacêuticos, lá sim, eu estabeleci que eu tenho máquina sobrando, mas a minha mão de obra é restritiva. Então, se eu pegar essa programação aqui, no caso da família de farmacêuticos, a minha planta era a minha restrição. Aqui vamos chamar aquele recurso também invase em terceiros e vamos ver como é que ficou o programa. Então percebam que ele usou a mesma lógica, né? Então ele pegou, ele fez toda essa distribuição
em função das capacidades internas e daquilo que você permitiu alocar em terceiros, né? Então ele fez toda essa alocação de uma forma automática. Aqui nessa planta em particular, a minha mão de obra era crítica. Se eu pegar o meu perfil de carga aqui, olha, para aquele recurso então, stéreis, aqui está original, a minha mão de obra estava estourada. No reprogramado, ele fez caber dentro da mão de obra disponível. E aqui eu tenho a programação detalhada do uso da mão de obra, para esse recurso aqui também, né? Vamos chamar aqui a planta de stéreis. Percebam que ele não deixa o uso ser superior a 23, né? 23 é o meu limite, eu tenho 23 pessoas disponíveis. Então, percebam que neste caso aqui, então, ele fez toda uma alocação da mão de obra, levando em conta que ela é restritiva. Já no caso daquela outra planta lá de plásticos, né, a injeção, aqui é um pouco diferente. Aqui ele fez a projeção de quanto eu vou precisar de mão de obra ao longo dos períodos aqui, levando em conta que a minha restrição está ali nas linhas de injeção. Então isso é muito útil, pessoal, quando você tem aquelas situações, por exemplo, está se aproximando do Natal, então a minha característica aqui, quando vai chegando próximo do Natal, tem uma série de produtos, uma série de campanhas que eu tenho que fazer por conta do Natal. Então eu sei que é um período que eu vou ter que contratar mais gente. Então, em função de produtos que estão entrando, dos volumes que você está colocando, ele já vai fazer toda a projeção de quantos operadores e quando você vai precisar contratar, ou mesmo transferir para as outras áreas, né? Como esse exemplo aqui está decaindo, né? Mas ele te dá a projeção bem clara e bem rápida do volume de mão de obra, sendo restritiva ou não, né? Perceba que a gente tem essa flexibilidade aqui no sistema, né? E para aquele terceiro grupo de produtos, né, que são aqueles produtos de revenda. Então, se eu pegar agora, voltar no meu plano de produção, mas antes de entrar lá, vamos pegar o plano de produção agora dessa família aqui de farmacêuticos. Aqui mesma coisa, né, pessoal? Então, aqui ele já mostrou o plano mestre de todos aqueles produtos. Eu consigo visualizar que ficou alguém negativo? Não. Ficou alguém abaixo da cobertura mínima? Ó, esses dois aqui, mas não estão negativos. E o excesso de estoque, tem alguém que ficou acima da cobertura máxima? Olha, até lista aqui, porque como eu estabeleci quantidades múltiplas que eu tenho que fazer esse produto por conta de embalagem, então na projeção do estoque, pode ser que fique uma quantidade superior àquela cobertura máxima que eu estabeleci. Então você consegue também visualizar isso. E aqui, como são produtos que eu tenho prazo de validade, data de validade, será que tem alguma coisa aqui que o meu plano mestre está projetando que vai perder a validade no produto? Então você consegue também filtrar aqui e falar, olha, aqui eu estou com um excesso e neste caso aqui, neste período aqui, ó, eu tenho uma quantidade de estoque que vai me atender ao consumo médio e vai estourar a cobertura. Então você consegue também ter essa visibilidade, né? Voltando para aquela terceira família agora, que são os produtos de revenda, que são os meus cosméticos. Então aqui eu consigo visualizar, vou pegar aqui, ó, aqueles meus 3 produtos aqui, onde eu simplesmente compro e revendo. Então eu tenho que transferir para os meus CDs. Então o que é o plano de produção para esses produtos, pessoal? O plano de produção, na verdade, o que é? É o plano projetado de reabastecimento dos meus CDs. Então aqui nós estamos falando do que? De DRP. Eu estou fazendo um plano para cada CD, então eu posso visualizar aqui, está um número global, aqui eu posso visualizar só no CD1, o que eu tenho aqui para o CD1, para os 3 produtos, para o CD2 e assim por diante, está vendo? Então nós estamos falando aqui de DRP, né? Estamos falando aqui de um plano de produção que tem a conotação do quê? O reabastecimento projetado. E este plano agregado, então, é o que vai alimentar o meu ambiente produtivo, né? Que vai explodir pelo MRP e, nesse caso, como é um item de revenda, ele vai gerar o quê? As necessidades de compras, né? O que eu tenho que comprar para dar suporte a isso daqui. E eu usei como restrição volume de transporte. Então aqui é o mesmo critério, pessoal. Se eu pegar aqui nesta planta, né, ou nessa análise do CD aqui, este meu recurso aqui, o volume de transporte, é o crítico. Tá vendo? Então, percebam que aqui, ó,
ele estourou na primeira semana. Então, se eu fizer a transferência desses produtos para os meus CDs, eu vou precisar de mais transporte em volume do que eu tenho disponível. Poxa, mas eu não estou limitando pela capacidade? Eu não coloquei o flagzinho lá, que eu quero enxergar recurso restritivo? Sim, eu coloquei. Só que aqui eu ainda tenho a possibilidade de, num recurso individual, dizer se eu quero considerar ele como restritivo ou não. Então aqui ela estava parametrizado para não enxergar a restrição. Então se eu pegar aquela minha programação por período agora, o meu transporte, nesse caso eu consigo visualizar então quem são os transportes que estão sendo alocados em termos de produtos, o destino, que são esses CDs aqui, e quanto que ele está me ocupando aqui de volume de transporte e quanto eu tenho disponível. Aqui também, pessoal, da mesma forma eu posso fazer, olha, eu vou transferir isso aqui só semana que vem, eu estou eliminando os conflitos manualmente aqui, tá vendo? Ó, joguei para cá. Então eu posso fazer isso daqui, ó, tá vendo? Posso diminuir um pouquinho, esse daqui eu vou dizer que eu vou diminuir aqui essa quantidade, tá vendo? Então, eu eliminei o conflito. Mas também, nesse caso, pessoal, eu quero ter a possibilidade de fazer isso automático, né? Então, bastaria eu vir aqui e falar assim, ó, esse cara aqui também é restritivo. Então, gerando aqui a nova programação, eu voltando aqui nessa programação por período, vamos ver aqui, ó. Percebam que aqui ele já foi mais inteligente, né? Então, ele já alocou o mais próximo possível da disponibilidade do transporte e já pegou um pouco de cada aqui, já fez uma distribuição. Então, eu vou atender vários CDs. Então, percebam, pessoal, quando a gente fala geração de um plano mestre de produção otimizado, é disso aqui que nós estamos falando, tá vendo? É você entender os seus volumes, o que eu preciso entregar para o meu mercado, ou transferir para os meus CDs em função das minhas metas, né, das minhas previsões de vendas e carteira firme, verificar restrições de capacidade e fazer com que ele gere um plano de produção factível do ponto de vista dos meus recursos e, ao mesmo tempo, atendendo e respeitando as metas de estoque que é estabelecido do ponto de vista de cobertura, restrições de mínimo, máximo e assim por diante. Então, realmente, nós estamos falando aqui numa otimização do plano mestre de produção. Ok, pessoal? Então, veja, aqui eu tenho o plano mestre gerado. A partir do momento que eu salvo essa programação, então, eu tenho o plano disponível. Esse plano disponível aqui eu posso visualizar as quantidades originais, sem restrição de capacidade, e as quantidades reprogramadas, que são aquelas quantidades que foram geradas em função de toda essa minha análise de capacidade. E eu posso visualizar aqui, por exemplo, olha, por planta, dentro da planta que eu quero analisar os meus recursos. E olha que informação interessante que eu posso ter por aqui. Naquela nossa planta de farmacêuticos, eu tenho uma visão clara e imediata aqui, olha. O que eu vou envasar interno, então esse é o plano mestre que eu vou fazer a execução aqui dentro de casa. E esse daqui é o que eu vou mandar para terceiros, envasar em terceiros, porque eu não tive capacidade interna. Vocês perceberam? Então aqui você consegue ter essas visões nesse formato. Aqui mesma coisa, o que eu vou injetar interno, o que eu vou injetar em terceiros. Então esses planos de terceirização a gente consegue também ter uma visão muito rápida. E o que é interessante, pessoal, também é o seguinte, percebam aqui, vamos pegar, por exemplo, daquela família que a gente estava vendo, aquela primeira de plásticos, né? Então, nessa família aqui, ó, esse é o plano mestre, né? Eu tenho essa visão aqui, ó, e a cada momento também eu posso visualizar o que nós chamamos aqui das projeções financeiras, né? As projeções financeiras desse plano. Então, esse produto aqui individual, ó, eu posso analisar qual é a minha receita, a minha despesa e o estoque, tanto original quanto reprogramado. Vamos pegar aqui o reprogramado. Ó. Em função do plano mestre de produção que ele criou para esse produto, qual que é a minha receita projetada? Então, essa está a minha receita aqui. Então, é o atendimento que eu consigo ter dos meus pedidos e previsões, vezes o valor daquele produto. As minhas despesas, o custo da produção, e o valor do estoque projetado. Como esse cara aqui eu não faço para estoque, percebam que aqui ó, o estoque projetado está 0. Se eu pegar um item que eu faço para estoque, esse C3 aqui, ó, eu tenho a mesma coisa, tá vendo? Ó?
O estoque projetado está esse aqui está a minha receita e aqui está a minha despesa, o meu custo. Então percebam que essa despesa aqui, ó, ela é convertida em estoque aqui para cima, tá vendo? Eu tenho a despesa aqui, mas eu tenho um estoque que vai ficar disponibilizado depois. Eu quero ver agora o meu faturamento, as minhas despesas da planta 1. São todos esses produtos aqui de plástico. Então aqui eu tenho o resultado dessa unidade produtiva, tá vendo? Então da mesma forma, a minha receita, a minha despesa e o estoque projetado. Então eu tenho essa visão financeira do meu plano mestre de produção também. E a partir do momento que eu tenho esse plano disponibilizado, eu posso fazer a transferência para o meu ambiente de produção, para aquele ambiente onde eu vou rodar o meu MRP e meu sequenciamento da produção, porque como eu disse também no início, este plano mestre ele se transforma no principal input do MRP. Perceberam, pessoal? Além disso, também como ele fez a explosão, eu consigo visualizar aqui também as necessidades. Se eu pegar para a família aqui, por exemplo, dos itens farmacêuticos. Então, o plano mestre que foi gerado, ele criou esse plano de necessidades dos componentes para aquele plano mestre dos itens farmacêuticos. E aqui eu também consigo colocar visões de exceções, né? Tipo assim, quais são essas necessidades que não estão cobertas no estoque ou que estão fora do meu lead time para que eu possa também tomar ações preventivas para não faltar os materiais. Então a gente consegue ter também todas essas visões. Ok, pessoal? Então esse é o nosso módulo MPS. São essas funcionalidades que a gente disponibiliza. Então, voltando lá no início, né, a gente percebe que o pessoal envolvido na construção do plano mestre tem um trabalho muito grande, normalmente no final do mês, no começo dos meses, para coletar todos esses dados, para puxar esses dados lá do RP, ficar garimpando essas informações aqui, para que dentro de uma planilha gigantesca você consiga elaborar esse plano mestre. Então, para esses profissionais que a gente pensou nessa ferramenta, para agilizar esse trabalho, para dar, vamos dizer, uma robustez no processo e uma integração mais forte, né? Porque é a mesma base do Drummer que puxa dados lá do RP. E uma vez disponibilizado esse plano mestre, vai alimentar os demais módulos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me colocar aqui à disposição agora para estarmos vendo aí algumas questões, né? E independente disso também a gente pode marcar bate-papo específico com cada um de vocês para nós entendermos os problemas e ver como é que esse módulo pode estar ajudando aí no dia a dia. Ok, pessoal? Muito bem, vamos ver aqui se tem as perguntas colocadas. Eu estou vendo aqui com o pessoal de staff, pessoal, tem as questões elas foram colocadas ali numa planilha, né? E na sequência aqui a gente vai estar fazendo para também não estar prendendo vocês aqui, a gente vai estar fazendo um esclarecimento via ligação específica ou mesmo por e-mail. Ok, pessoal? Então, eu agradeço aí a presença de vocês e a participação e me coloco aqui à disposição para estarmos conversando a respeito dessa nova funcionalidade aqui do sistema. Ok? Muito obrigado e muito boa tarde a todos.